1 Reis 17, de 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que Tu nos dá de abrir a Tua palavra. Ajuda-nos a entender, ó Deus, e aplicar as verdades para a nossa vida, olhando para a vida de Elias, que nós possamos demonstrar as características desse homem, ó Deus, que foi fiel, Te servindo e fazendo a Tua vontade. Ajuda-nos a crescer na Tua graça e no Teu entendimento e a vivermos uma vida cada vez mais santa diante de Ti. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Elias, o tibista. A vida cristã, todos nós desejamos que seja uma vida cristã abençoada. O salvo em Cristo quer que a sua vida diante de Deus e dos homens seja uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida. É o nosso desejo. E aqui nós vemos o profeta Elias, uma pessoa que a Bíblia demonstra para nós, uma pessoa interessante de se analisar as características desse homem, a personalidade desse homem. Ele foi um homem que Deus levantou para, no tempo oportuno, diante do povo de Israel e diante do perverso Acabe, rei de Israel, trazer a possibilidade de um reavivamento na terra. A terra estava numa idolatria muito grande e nós vamos verificar isso. Então ele foi um homem que trouxe a palavra do Senhor. Elias, ele em determinado momento da sua vida foi muito ousado, muito decisivo, demonstrou uma dependência muito grande de Deus nas suas atitudes, mas também em outras vezes ele foi temeroso e hesitante. Como nós somos, irmãos. Como nós somos na nossa vida cristã. E nós vamos ver as características da vida desse homem e vamos fazer aplicações para a nossa vida. Então, quando orientado por Deus, Elias, diz a palavra de Deus aqui, ele primeiro aparece diante de Acabe e depois ele se esconde no riacho de Querite, aonde Deus o alimenta com os corvos e ele bebe da água do ribeiro. Elias, meu Deus é o Senhor, é o significado desse nome de Elias. Então, do versículo 1 a 7, nós vemos que ele primeiro desafia ao rei Acabe, trazendo a palavra do Senhor, dizendo que por um período não haveria mais chuva na terra de Israel. E tudo padeceria uma grande necessidade em razão da falta da chuva. Nós sabemos que a chuva, quando nós temos aqui em Porto Alegre a dificuldade de alguns dias sem chuva, quais são as dificuldades, quais são as necessidades? Até para beber água, nós muitas vezes temos dificuldades em alguns locais de encontrar. Então ele trouxe a palavra do Senhor, um desafio à perversidade de Acabe. Acabe se prostrou diante de Baal, passou a idolatrar ídolos. Então, riacho de Querite, um riacho a oriente de Samaria, um riacho que deságua no Jordão. Foi da onde Elias se alimentou, sustentando-se com água, e os corvos traziam. O profeta de Deus tendo o suprimento de suas necessidades de uma forma sobrenatural. Deus fazendo na vida desse homem o suprimento de suas necessidades. Então, qualidades desse homem. Quando, irmãos, nós passamos necessidades, é que nós demonstramos as qualidades da nossa vida.
a nossa vida espiritual é manifesta quando nós passamos por circunstâncias adversas. E foi o que aconteceu na vida de Elias. Ele demonstrou as qualidades espirituais no momento de crise. Depois de desafiar o rei passar a persegui-lo, e ele tem que se esconder a mando do Senhor para que ele pudesse mostrar as suas qualidades. Um viver diariamente com Deus, um viver na dependência de Deus, é que nos faz pessoas úteis às suas obras. Então nós vamos ver qualidades de Elias. Primeiro, versículo 1. Ele vivia na presença de Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Elias está falando ao rei Acabe em nome do Senhor. Não é nada pessoal dele que ele traz, e sim a palavra do Senhor. Então, quando ele desafia o rei pela perversidade que o rei demonstrava, é porque Deus mandou que ele falasse dessa forma. Mas para nós falarmos aquilo que Deus deseja, só andando na presença de Deus, só Deus tendo a sua presença na nossa vida. Do contrário, nós vamos falar palavras que não têm valor, não têm significado nenhum. Então Elias, quando desafiou Acabe pela sua perversidade, ele desafiou em nome do Senhor. Olha ali no capítulo 16 de 1 Reis, capítulo 33. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel que todos os reis que eram anteriores a ele. Versículo 31 do capítulo 16. E sucedeu que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e a adorou. Então, ele irritou sobremaneira a Deus, mais do que todos os reis que foram anteriores a eles, em razão da adoração a deuses estranhos, sabendo que Deus deveria ter um primeiro lugar na sua vida, sabendo que Deus deveria estar sobre a nação de Israel, e ele servia a Baal. E a palavra de Deus diz que ele fez também isso porque ele era instigado por sua mulher Jezabel. Então foi um homem perverso de caráter, porque não quis fazer a vontade de Deus, e Deus levantou Elias para confrontar Acabe, mostrar a Acabe o seu pecado, mostrar a Acabe a necessidade de se voltar para Deus. Assim acontece conosco, irmãos, muitas vezes, quando nós andamos em pecado. Mas talvez o irmão diga: mas eu não adoro Baal, eu não adoro um Deus de pau, um Deus de prata. Mas talvez tenha um outro Deus na tua vida que tire o lugar de Deus. E Deus levanta homens que pregam a palavra de Deus, e Deus, pela sua própria palavra, fala aos nossos corações, nos adverte para que nós abandonemos o pecado e nos voltemos para diante de Deus. Então, Elias teve poder para fazer isso porque ele vivia na presença do Senhor. Quando andamos na presença do Senhor, nós podemos ter atitudes como a de Elias. Tão certo como vive o Senhor, diz ele, desafiando Acabe, tão certo como vive. Ou seja, Deus anuncia o juízo àquele que é um servo seu e que está em pecado. Mas Acabe era sim servo de Deus, ele era um rei porque ele foi colocado ali para ser o rei sobre Israel. Mesmo que as tribos haviam sido divididas, ele era o rei que Deus permitiu, e ele não poderia deixar o povo se perder na idolatria, ele sendo um mau exemplo. Então, a palavra do Senhor, tão certo como vive, ele anunciou 3 anos de seca, aonde aconteceria a falta de alimento, aonde os rios secariam, aonde o povo padeceria uma grande necessidade por causa do pecado. O pecado de introduzir o culto a Balaim. E veja, por que Deus mandou a seca? Por que Deus mandou a falta de água e a falta de comida? Porque Balaim é o Deus da fertilidade. Então eles, ao invés de adorar o Deus verdadeiro que poderia suprir suas necessidades de alimentação, de necessidades físicas, eles estavam adorando um Deus estranho, o Deus da fertilidade.
E Deus trouxe juízo então com a fome e com a seca em razão disso, para mostrar que Deus é Deus e que não deve haver um outro Deus na nossa vida. Muitas vezes padecemos necessidade porque também temos a atitude do povo de Israel, esquecemos de depender de Deus, de agradecer a Deus, de adorar a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Introduzimos deuses no lugar do nosso Deus. Às vezes um emprego, às vezes um relacionamento fora do grupo de irmãos em Cristo que nos afastam de adorar a Deus. Então a chuva foi para mostrar o poder de Deus sobre a plantação, sobre os rios, para que o povo, e principalmente Acabe, pudesse dobrar o seu coração diante do Deus verdadeiro. Não haveria frutos no campo, não haveria água para beber, não haveria nada. E se o irmão ler toda a história, vai ver que isso aconteceu em razão dessa idolatria. As mídias televisivas, irmãos, apresentam programas onde são vendidas ideias, atitudes de moralidade. O que é esse BBB que começou aí? Tudo para desviar a atenção de muitas vezes do crente para olhar para Deus e coloca nesse tipo de programa, nesse tipo de atividade, o seu Deus, ao invés de abrir a Bíblia e meditar na palavra de Deus para ver o que Deus diz, para que tu possa viver de forma que demonstre a presença de Deus na tua vida, tu vai se ocupar com BBB, imoralidade. E é assim que andava o povo de Israel em razão da imoralidade que permitiu Acabe. Então, quando ninguém não está nos observando, é muito fácil, irmão, nós desviarmos dos caminhos do Senhor. É muito fácil nós fazermos as coisas que nos agradam, ao invés de fazer as coisas que agradam a Deus. Aconteceu com Acabe, ele estava fazendo as coisas que agradavam a ele, e principalmente porque era incitado por sua mulher, que fazia com que ele esquecesse do poder de Deus na sua vida. Então, nós temos que dar conta a Deus, e aqui Deus está pedindo conta através do profeta Elias a Acabe sobre a sua posição, sobre a sua postura. Mas somente um homem que anda, que vive na presença de Deus é capaz de confrontar o pecador com seu pecado. Por quê? Porque ele vive em santidade, porque ele não tem nada na sua vida que possa ser contrário às suas atitudes. Nós muitas vezes trabalhamos numa empresa, e eu trabalhei numa empresa grande por muitos anos. Quando ninguém está nos olhando, nós fazemos corpo mole. Nós não damos conta do nosso serviço. Por quê? Porque ninguém nos cobra. Agora, quando tem alguém supervisionando, nós damos conta do serviço. Principalmente na linha industrial, geralmente sempre tem um supervisor para que as pessoas não se acomodem e dê conta do serviço. Aqui Deus levantou um homem que andava com ele para confrontar Acabe, para que ele desse conta do seu pecado diante de Deus e diante do povo, para que ele se arrependesse, para que ele se voltasse a Deus. Porque nós não devemos, como servos de Deus, e Acabe era um servo de Deus porque Deus colocou ele no reino, não devemos nós controlar a nossa vida, mas permitir que Deus esteja no controle, que Deus seja o Senhor. Então Elias, o tisbita, falou em nome do Senhor. Ele reagiu de forma a mostrar Deus através da sua vida. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Deus havia aparecido a Abraão lá no livro de Gênesis capítulo 12, quando chamou ele para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele mostraria e que ele pudesse habitar. Ele tinha 75 anos. E agora aqui no capítulo 17 de Gênesis, Deus aparece e diz para ele: teu nome não se chamará mais Abrão, será Abraão. Por quê? Porque agora, a partir de agora, tu só vai andar na minha presença, porque eu vou te abençoar. Realmente, até então, Abrão não andava com o coração reto na presença de Deus. E aqui Deus diz agora: ser perfeito, anda na minha presença. E é o que Deus espera de nós, irmãos. Ele não precisa trocar o nosso nome, mas nós, quando recebemos Jesus Cristo, nós temos um coração trocado, transformado pelo sangue de Cristo. E a partir daí nós devemos andar dignamente na presença do Senhor, de forma santa, dia a dia, para nós podermos ser usados por Deus. Deus dá um novo nome para nós, como deu para Abraão.
Quando nós somos nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura, aquelas coisas ficaram para trás agora. Anda comigo, ser perfeito. Mostra ao homem que está longe de mim o seu pecado para que possa reconhecer e andar assim como tu anda diante de mim. Nós devemos andar na presença de Deus para sermos não perfeitos 100%, irmãos. Nós somos pecadores. Abraão foi pecador. Elias foi pecador. Nós somos pecadores, mas nós podemos ser perfeitos quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida. E mostraremos não o mal desse mundo com as nossas atitudes, mas mostraremos a santidade do Senhor. Tudo que falarmos, tudo que pensarmos, da forma como agirmos, faremos com a presença do Senhor na nossa vida. Anda em minha presença com todo o teu entendimento, com um comportamento digno. Mateus 26, 69 a 75, lá quando diz que Pedro negou o Senhor Jesus Cristo. Por que ele negou o Senhor Jesus Cristo? Porque ele não andava na presença do Senhor. Mas a palavra de Deus mostra que quando ele foi interrogado, ele praguejou dizendo, não o conheço, ele negou a Jesus Cristo. Mas quando ele olhou para Cristo e Cristo olhou para ele chorou amargamente e ele viu a presença do Senhor. E a partir dali ele passou a ser um homem consagrado, porque ele viu o Senhor e ele passou a aplicar a presença do Senhor na sua vida. A importância de andar com o Senhor e o Senhor conosco. O problema da sociedade, o problema que tentam nos impor as autoridades muitas vezes, é para que nós nos envolvamos com coisas que não agradam a Deus. Coisas ilícitas, coisas que não são para um bom testemunho do crente. Façamos as coisas por baixo do pano. Isso não pode, isso não deve acontecer na vida do crente. Ande com o Senhor para que tu possa ter um comportamento dentro da igreja, um comportamento onde Deus te leva por esse mundo afora, para que tu possa mostrar às pessoas que elas precisam de Deus. Gênesis 4,17, conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Então, ele teve um filho e pôs o nome de Enoque. E a cidade ele pôs o nome de Enoque também. Então, o homem, ele passa para a sua descendência aquilo que está dentro do seu coração. O que Caim passou para a sua descendência? O mal que estava dentro do coração de Caim. Por quê? Porque ele havia matado seu irmão Abel, ao invés de adorar a Deus como Deus desejava que adorasse, foi adorar do seu jeito e não como Deus queria. Ele matou Abel. E aí ele passou a sua geração, a sua descendência, o pecado, o mal que habitou no seu coração. E diz lá no versículo 20 a 22 do capítulo 4 de Gênesis, e Ada teve a Jabal, e este foi pai dos que habitavam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal Caim, mestre de obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Naamã. Então, se desenvolveu para o mal. Tudo a partir do mal que está no coração da pessoa. Caim fez o mal, desenvolveu o mal numa cidade, desenvolveu o mal na música, desenvolveu o mal na agropecuária, desenvolveu o mal em toda a sua geração. Por quê? Porque ele estava com o mal no coração. O que estava fazendo Acabe? A mesma coisa. Por isso que Deus levantou um profeta para confrontá-lo, para que as gerações futuras pudessem adorar a Deus de forma correta. E nós não podemos agir assim, irmãos, como salvos em Cristo. Quantas e quantas descobertas nós temos no mundo hoje? Quantas e quantas invenções? Isso é um problema? Não. Mas quantas e quantas invenções foram feitas e quantas descobertas foram feitas para o mal do homem? Olha o que foi o avião quando foi descoberto, a guerra, quantas pessoas morreram? Foi uma bênção, um avião foi, mas quantas pessoas morreram em razão disso? Por causa do mal que está no coração do homem. E vai passando de geração em geração. É por isso que Deus muitas vezes quer nos usar, para que as gerações que estão saindo da nossa geração possam temer a Deus conforme a sua palavra. 4,16, isso vem lá,
Gênesis 4,16, lá do jardim do Éden, desde o momento que o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus comendo do fruto do bem e do mal, e depois Caim matou Abel. Desde lá o mal habitou por toda a terra. Tudo acontece, tudo evolui para o mal quando se perde a presença de Deus. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Quando? Quando ele matou Caim matou seu irmão Abel. Ele saiu da presença do Senhor. O que aconteceu com Adão quando ele pecou lá no Éden? Deus tirou ele da sua presença. E aí o homem passa a viver de forma perversa. Por quê? Porque ele não deseja a presença de Deus. E ele vive na sua perversidade. E isso vai passando de geração em geração. Então por isso que Elias foi necessário para mostrar que o mal precisa ser bloqueado, precisa ser estancado, parado, quando o homem quer fazer do seu jeito como queria fazer Acabe. Adorar não a Deus, mas adorar a deuses estranhos. O maligno, o cruel, o injusto toma conta da sua vida. E aí a pessoa abandona a presença de Deus. Ou seja, Deus, eu não te quero na minha vida. Caim fez o quê? Baniu Deus da sua presença. Baniu completamente. Ele foi habitar Nod, uma terra da banda do oriente do Éden, ou seja, saiu bem longe de Deus. Muitos estão na igreja por um tempo, mas quando não tem a presença de Deus na sua vida, se afastam, voltam para o mundo. Ou seja, Deus, eu não te quero mais na minha vida, sai daqui, eu não quero mais que tu controle as minhas decisões. É isso que acontece. Por isso que a nossa igreja, para mais de 30 anos, 32 anos, poucas pessoas fiéis, em razão de que não querem andar na presença de Deus e não querem Deus na presença de suas vidas, porque preferem o mal, porque preferem seus prazeres, porque preferem fazer aquilo que agrada aos seus olhos, ao invés de agradar a Deus. Mas a palavra de Deus confronta o pecado dessas pessoas. A palavra de Deus é pregada para que elas, ouvindo em algum momento oportuno, Deus possa trabalhar em seus corações. Já testemunhei para os irmãos, isso aconteceu comigo. E eu só estou aqui hoje porque, pela graça de Deus, e Ele me oportunizou. E é por isso que Deus quer usar Elias para que possa, andando com Deus, mostrar com sua vida àqueles que se afastaram que eles precisam retornar à presença do Senhor. Deus diz: Abraão, anda na minha presença, sê comigo. Davi, sê comigo. Jason, sê comigo. É o que Deus deseja, para que nós possamos mostrar a santidade do Senhor. Então, a primeira qualidade na vida de Elias, ele tinha esse diferencial. Ele vivia na presença de Deus. E isso é muito sério. Para quê? Para proclamar a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ele está me usando, mas é Ele que está dizendo. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque eu vivo na presença do Senhor. Em segundo lugar, qualidade que apresenta Elias. Versículo 1. Concordância com Deus. A parte B. Vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra, concordância com Deus. Deus se revela àqueles que têm intimidade com Ele. Deus não vai se revelar para aquele que talvez até venha no culto, mas quando chega na sua casa, joga a Bíblia no canto e depois não abre mais a Bíblia durante a semana. Deus não vai se revelar. Deus vai se revelar àquele que busca na palavra do Senhor o que Deus quer para a sua vida. Como nós sabemos se a presença do Senhor não foi momentânea na vida desse homem Elias? Senão segundo a sua palavra, é o que diz o versículo, senão segundo a sua palavra. Ele tinha uma relação íntima com Deus. Ele primava pela palavra de Deus. Tu tem primado pela palavra de Deus na tua vida? Tu pode dizer,
É segundo a palavra de Deus que eu vou tomar essa atitude, é segundo a palavra de Deus que eu vou dar esse rumo para a minha vida, é segundo a palavra de Deus que eu vou fazer dessa forma. Tu pode dizer isso? Ou tu tem andado do teu jeito, segundo a palavra do Senhor? E aí aconteceu, não haverá chuva, não haverá chuva. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como nós, mas ele orou e pediu que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. E orou de novo e choveu sobre a terra. Tiago 5,17. Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, irmãos, tinha essas características, mas ele não era diferente de nós. Ele aplicava a verdade da palavra de Deus na sua vida, por isso que ele era diferente. Ele tinha essa primazia de Deus na sua vida. Durante um período de 6 meses. Ó rei Acabe, não vai chover aqui. Deus está dizendo, e eu concordo com Deus, não vai chover. Tu pode esperar, não vai chover. Não é eu que estou dizendo, mas eu concordo com o que Deus está dizendo. Não vai chover. Tu pode esperar, vai dar seca, vai dar fome, vai padecer necessidade. Não choveu durante o período. Por quê? Porque o propósito de Deus era mostrar a sua glória a Acabe, através do seu servo Elias. Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então, em intimidade, precisa o temor do Senhor. Eu não posso levar Deus na brincadeira, irmão, irmã. Eu preciso levar Deus a sério, com temor. Não é medo de Deus, mas temer a Ele. Saber de que se eu não andar conforme a sua palavra, sendo um salvo, eu posso ter consequências sobre a minha vida, da mesma forma como estava sendo dito para Acabe. Ninguém precisa dizer para mim, eu tenho a palavra de Deus, é só abrir, eu vou ver. Anda no meu caminho, faz da forma como eu quero, para ser bem sucedido, senão vai ter consequência. É o que diz a palavra do Senhor, segundo a minha palavra. Então, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como nós, mas ele demonstrou um espírito de servir ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ele desejou ardentemente em servir ao Senhor. 3 anos e 6 meses. Será que era o desejo do coração de Elias que não chovesse nesses 3 anos e 6 meses? Não, era o desejo de Deus. Ele proclamou. Deus não quer o mal de ninguém, irmãos. Deus não quer o nosso mal, Deus não quer o mal dos nossos governantes, Deus não quer o mal do incrédulo. Mas Ele traz juízo quando a situação fica preta como ficou aqui, descontrolada, numa apostasia total, numa forma de irritar a Deus da forma como a palavra de Deus diz, irritou mais do que todos os que foram anteriores a ele. Deus não vai suportar isso na nossa vida como salvos, irmão. Ele vai tomar uma providência sobre nós. E nós sabendo, nós precisamos ter atitudes como teve Elias. Agora, Elias, quando orou, por ter essa intimidade com Deus, porque sabia qual era a vontade de Deus, ele orou: Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Eu sou um instrumento teu para confrontar o pecado de Acabe, mas faz a tua vontade, não a minha. E foi o que ele fez. Ele proclamou a vontade de Deus ao seu povo. Por quê? Porque ele orou com insistência, ele orou e perseverou dentro da vontade de Deus. Havia uma concordância, havia uma cumplicidade entre Elias e Deus. E assim a nossa vida cristã, irmãos. Nós devemos agir dessa forma. Vá ali para o capítulo 18 de 1 Reis, capítulo 18. Por que 3 anos e 6 meses? Capítulo 18, versículo 42. 18:42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Elias subiu ao Carmelo, ele se inclinou em terra, ele foi buscar mais uma vez a dependência da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus disse que daria chuva, mas tu olhava para o céu, não tinha nada, o céu azul. Da onde vem a chuva? E ele manda o seu servo ir lá e olhar,
E o servo foi 7 vezes. Quando ele chegou lá na 7ª vez, ele disse, ó, vejo uma nuvem como o tamanho de uma mão. O homem que levantou a mão para Deus tinha sua oração atendida. A concordância com Deus. E veio chuva, o céu se enegreceu e houve chuva torrencial sobre Acabe, que ele não conseguiu chegar no seu palácio porque a chuva pegou ele no caminho. Acabe foi confrontado pela palavra de Deus. Por quê? Porque um homem que estava diante de Deus fez a vontade de Deus, em razão de clamar a Deus, de concordar com Deus, não com o pecado de Acabe, mas em confrontar o pecado de Acabe. 1 Reis 18:37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Capítulo 18 narra que Elias manda Acabe se apresentar diante do Senhor, que haveria chuva. E Acabe encontra-se com Elias e acusa Elias de ser o perturbador da terra, por causa daquela seca, de tudo aquilo que acontecia. Muitas vezes, irmãos, nós somos culpados pelo incrédulo dos pecados que eles estão vivendo. Ao invés deles se voltarem para Deus aqui, Acabe, ao invés de reconhecer que todo aquele mal que vinha sobre o povo era por causa da sua idolatria, ele diz, Elias, tu está perturbando Israel por causa da falta de chuva nesse período de 3 anos e 6 meses. Perturbador é tu, diz Elias para Acabe. Eu não tenho perturbado, mas a tua casa, toda a tua família, deixaram ao Senhor e seguiram a Balaim. Elias diz que Acabe que mandasse todo Israel se reunir diante do Senhor, lá no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal, além dos 400 profetas de Azera. Que houvesse 2 altares feitos, um para Baal e um altar para o Senhor. Que se colocasse o holocausto sobre o altar de Baal e que se colocasse o holocausto sobre o altar do Senhor. E que cada um invocasse o seu Deus, e o Deus que respondesse por fogo, esse verdadeiramente era Deus. Então os profetas de Baal, por serem número maior, foram os primeiros a invocar o seu Deus Baal. Invocaram praticamente o dia todo e não houve resposta do céu. No caso de Elias, ele preparou o altar, colocou os holocaustos, derramou por 3 vezes água sobre todo aquele altar, irrigou com água e orou a Deus. E Deus respondeu do céu com fogo que consumiu aquele altar, mostrando que Deus é Deus, que somente Deus deve ser adorado. Deus respondeu com fogo do céu. Por quê? Porque tinha um homem fazendo a sua vontade, apesar de todo aquele povo estar contrário à vontade de Deus. Deus foi glorificado através de Elias, porque era um homem que vivia segundo a palavra do Senhor, um homem que andava na presença do Senhor. Fogo do céu, chuva do céu. Por quê? Porque um homem estava na presença de Deus todo dia. E o rei Acabe viu todo o mal, toda a idolatria que estava fazendo, em razão de cultuar a Baal, em razão de ser incitado por sua mulher. Quantas e quantas coisas nós vemos aqui no nosso estado, irmãos, em relação à idolatria. Olha o que vai ser se nós não tivéssemos a pandemia. O que seria o dia 2 de fevereiro, Navegantes e Iemanjá? O que seria esse estado? O que seria adoração a deuses estranhos, adoração ao demônio? Aos olhos de Deus isso é repugnante. Ao invés das pessoas adorarem a Deus, elas estão adorando a deuses estranhos. Nós devemos, como Elias, colocar o joelho
a cabeça entre o joelho, como se fazia naquela época no Oriente Médio, e clamar a Deus, não para que desça fogo do céu, para que consuma as pessoas, não, para que desça a misericórdia de Deus sobre essas pessoas que andam na idolatria, porque não querem andar na presença de Deus, não querem fazer segundo a palavra de Deus. Esse é um desafio para nossas vidas nos nossos dias. Interceder por essas pessoas pela misericórdia de Deus, não pelo mal deles, mas mostrar a eles o quão eles estão indignando o Deus verdadeiro, o Deus poderoso com a sua idolatria. Ele derramou lágrimas diante de Deus para que depois pudesse ter chuva, para que depois pudesse ter abastança. Deus atendendo em razão da sua misericórdia. Nós, irmãos, não vamos ver as pessoas salvas se nós não clamarmos por Deus, se nós não andarmos na presença de Deus e mostrarmos a essas pessoas a sua necessidade de salvação. Então, não adianta haver idolatria, nós precisamos agir. Mostrar às pessoas que elas precisam servir ao Deus que nós servimos. Mas para isso, Deus precisa ser visto na minha, na tua vida. Ele precisa ser manifesto. Do contrário, não adianta. Não adianta porque não vai ter valor nenhum. As pessoas vão agir como Acabe, nos culpar e não vão se arrepender. Era homem sujeito às mesmas paixões, mas orou, pediu que não chovesse e não choveu por 3 anos e meio. Depois pediu para que chovesse e choveu sobre a terra. Deu chuva, deu abundância, deu fruto. Se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da sua morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, 19 e 20. Essa é a nossa responsabilidade. É a mesma responsabilidade que Elias tomou para a sua vida. Acabe, abandona a tua iniquidade. Deus quer te sarar, Deus quer te reestruturar o teu reino, Deus quer que tu prime pela presença dele. É assim que nós devemos agir nos nossos dias, irmãos. Clamar a essas pessoas para que elas possam se arrepender. Aquele que fizer converter um pecador do seu erro, salvará da morte uma alma. Nós devemos amar essas almas. E para isso que Deus nos mantém e nos permite viver ainda nesse mundo. Então, assim como Elias, nós pecamos, sujeito às mesmas paixões como nós. A palavra de Deus é clara. Mas ele, mesmo nos seus deslizes, e se o irmão ler mais adiante lá depois, ele reclama de Deus que foi o único deixado de todos os profetas de Deus, que os outros todos foram mortos. Não, Deus disse, ainda há 7.000 que não dobraram o seu joelho e não beijaram a Baal. Há muitas pessoas, irmãos, como nós, trabalhando pela obra de Deus. Mas para isso, nós precisamos dar sentido, mesmo sabendo que somos pecadores. Precisamos dar sentido à nossa vida, ao nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos ser esse instrumento. Nós não somos semideuses, mas Deus vai nos usar maravilhosamente quando nós andarmos na presença de Deus e a palavra de Deus estiver presente na nossa vida. As nossas fraquezas serão vencidas, porque o Espírito de Deus estará na frente, nos conduzindo com intrepidez, e nós teremos um coração poderoso em termos de oração, como foi o coração desse homem chamado Elias. Então, primeira qualidade de Elias, a diferença dele, vivia na presença de Deus, proclamava, assim diz o Senhor. Segunda qualidade na vida de Elias, a concordância com Deus, segundo a sua palavra. E a terceira e última, rapidamente, Elias, versículo 3 do capítulo 17, ele era orientado por Deus. Deus diz para ele, retira-te e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. E aí diz o versículo 4, de lá tu beberás do ribeiro e eu tenho ordenado que os corvos te sustentem. Então, orientado, retira-te e vai para aquele local. Então, quando Deus nos envia para uma
uma missão, para algo que nós devamos fazer para Ele, para uma obra específica, Ele nos responsabiliza e Ele nos dá a orientação necessária de como proceder, através da sua palavra. De versículo 4 a 6, versículo 6, e os corvos traziam o pão e sustentavam de manhã e à noite com carne e com pão, e ele bebia do ribeiro. Quando nós, irmãos, nos dispomos a fazer a vontade de Deus, Deus vai suprir todas as nossas necessidades, físicas, espirituais e materiais. Ah, mas eu não tenho um carro, mas eu não tenho uma casa lá no Moinhos de Vento. Deus não nos promete isso, mas Deus promete suprir as nossas necessidades de acordo com a sua vontade. Se a vontade de Deus é que nós tenhamos a casa onde nós temos hoje, é a vontade de Deus, glória a Ele. É errado pedir algo a mais? Não. Dobre o joelho, ore. Tenha a mesma fé de Elias. Talvez Deus te dê uma casa no Moinhos de Vento. Mas isso não é motivo para que nós sirvamos a Deus. Ele foi servido à noite e pela manhã pelos corvos. Imagina uma ave de rapina trazer no bico ou nas garras comida para ti. Mas foi assim. E trazia o pão e ele bebia do ribeiro. Deus supre as nossas necessidades. Deus nos dá o necessário, dá luxo e dá conforto quando aprover a sua vontade para a nossa vida. E Ele quer nos usar. Deus falou pessoalmente com Elias. Ah, mas Deus não fala comigo hoje. Fala sim, tem a palavra dele, está aqui, é só abrir. Ele está falando a todo momento. Quando a palavra é pregada, Ele está falando contigo. Agora aplique para a tua vida a palavra. Extraia aquilo que é a vontade de Deus para que tu possa fazer as coisas para a glória de Deus, para que tu possa manifestar essas características de um homem, de uma mulher que realmente quer viver de forma santa como viveu Elias. O Espírito Santo hoje, irmãos, é que através da palavra do Senhor nos orienta como nós devemos proceder. Orientados por Deus, nós seremos uma bênção, guiados pelo Espírito, servindo a vontade do Senhor. Abra a Escritura, olhe o que ela tem para dizer, aplique na tua vida. O Espírito fala, talvez não em palavras audíveis, mas Ele fala aos nossos corações. Ele exprime aquilo que Deus deseja para nós fazermos, nos orienta na sua palavra. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Faz completo na nossa vida, não é só o que eu quero. O pecado, como era o pecado lá de Acabe, Davi abandona o pecado para que eu possa ser contigo e tu possa ser comigo. Senão não vai dar certo. Abandona o pecado. Ela corrige, ela instrui, ela nos desafia. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que faz a divisão das juntas e medulas e nos dá o discernimento. A palavra de Deus é assim, Hebreus 4,12. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela vai nos orientar, ela vai nos dar a capacidade de nós fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Memorize versículos. Saiba onde encontrar na palavra de Deus, para que no momento de dificuldade tu abra e possa ter. Olha o que Deus falou aqui a Elias. Isso aqui é o que eu estou precisando para a minha vida. É dessa forma que Deus quer que eu viva. O conhecimento da palavra de Deus vai nos ajudar a discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Nós nunca vamos dar um passo fora da vontade de Deus quando nós aplicamos com discernimento as Escrituras. Não tire do contexto, não molde para a tua vontade. Sê com a palavra plena, mesmo que muitas vezes possa trazer dor ao teu coração, para arrependimento, para abandonar o pecado, para poder viver de forma a agradar a Deus. Temos o Espírito, não ignore. O crente deve estar então em dependência com Deus, na sua palavra, em oração diariamente. Não deixe de orar. O pastor não tem cobrado mais, mas não precisa responder para mim. Será que eu tenho orado?
Tenho tido meu tempo de oração, aquele tempo lá que nós tínhamos, porque o pastor não está mais cobrando no grupo da igreja. Será que eu tenho dobrado meu coração, meu joelho diante de Deus e orado, intercedido pelos irmãos? Ou simplesmente eu relaxei? Como tem sido a orientação de Deus para a tua vida? Se tu não orar, se tu não abrir a palavra, não vai ter orientação. É necessário intercedermos uns pelos outros. Quando conhecemos a vontade de Deus, o Espírito nos conduz em todos os nossos caminhos a fim de trazer glória ao nosso Deus. E toda e qualquer dificuldade que surgir, ela pode nos balançar, mas ela não vai nos abalar, porque nossos pés estarão firmados na palavra do Senhor. Mesmo Acabe tendo sendo um perseguidor de Elias, Deus o guardou. E ele foi lá e depois se apresentou e disse: agora Deus vai dar chuva. Mas isso é para ti saber que há um Deus que precisa ser adorado. E se o irmão, a irmã depois lê a história, Acabe no final da sua vida reconheceu ainda que Deus é Deus. E Deus poupou de trazer o juízo sobre a sua descendência, trouxe sobre seu reino, trouxe sobre a sua descendência. Porque Deus ouve o pecador quando há arrependimento, mas para isso ele precisa ser confrontado. Então, estar em harmonia com a palavra de Deus é importante, irmãos, para nós termos a orientação. Se confessarmos nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda iniquidade. Mas para isso, confesse e abandone para restabelecer a comunhão de Deus, para ter a orientação de Deus. O Deus em cuja face estou. Elias vivia na presença de Deus. Viva, irmão. Eu vivo também. Devo viver na presença de Deus dia a dia. Que possa ser o meu desejo, que possa ser o teu desejo de viver diariamente na presença de Deus. E teremos as nossas orações respondidas, como foi no caso de Elias, quando Deus se manifesta através das respostas às nossas orações, Ele vai receber a glória devida. Talvez não estejamos orando insistentemente. Dobre o coração, dobre o joelho, ore sem cessar. Então, é diferente de tu simplesmente repetir por repetir. Orar com confiança que Deus está te ouvindo e que no tempo oportuno a vontade de Deus vai prevalecer, não a nossa. Porque a nossa vontade é para ontem, é para hoje. Senhor, eu preciso. Não. É no tempo do Senhor. A oração de coração, a oração de alma, a oração que suspira, como a oração de Elias, ela será respondida. Elias vivia na presença do Senhor. O Senhor se revela àqueles que concordam com Deus. Elias concordava com Deus. E Deus concordava com Elias. Porque se Deus não concordasse com Elias, não teria chuva. Não teria chuva. Quando ele diz, rei, desce lá, que antes de tu chegar no teu palácio vai ter chuva. E isso foi para Acabe uma resposta da concordância de Deus com Elias. E assim é com as nossas vidas, irmãos. Quando nós desafiamos as pessoas para conhecer Jesus Cristo como Salvador, nós precisamos mostrar que estamos com Deus e Deus está conosco, para que Ele possa trabalhar no coração das pessoas. O Senhor é Deus, diga isso, faça dessa forma, para que o povo possa ver, para que o povo possa pensar na sua condição de condenação e se aproximar de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Confie, faça orações, não precisa ficar o dia todo orando, pode ser rápida, pode, mas faça com o coração pronto a resposta. Capítulo 18 do livro de 1 Reis, 18, 38 e 39, 18, 38 e 39, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão
deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Só o Senhor é Deus. O povo reconheceu, o povo voltou-se para Deus, o povo abandonou a sua idolatria. Como? Quando mataram todos aqueles profetas de Baal, ou seja, extinguiram o culto a Baal. É claro, se nós olharmos a palavra de Deus, depois voltaram a pecar novamente. Por quê? Porque esqueceram de Deus. Mas Deus faz a sua vontade quando aquele que ouve a sua palavra aplica na sua vida. Só Deus é Deus. Só Deus merece adoração. Quando nós concordamos com Deus, levamos a outras pessoas também da mesma forma a concordarem com Deus através da nossa vida, do nosso testemunho. Que seja o nosso desejo. Quando seguimos as orientações do Senhor, guardando a sua palavra, saiba que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Elias teve o suprimento das necessidades quando veio a chuva, quando Deus trouxe suprimento. Chuva foi um sinal das bênçãos de Deus, ou seja, Deus ouviu a oração do seu servo e ele deu a chuva, abençoou em razão de ter ouvido um homem que andava na presença de Deus e buscava orientação, suspirava dia a dia por Deus. Que Deus, irmãos, nos proteja, nos livre dos males que possam nos cercar. Clame, assim como o povo clamou, só o Senhor é o Senhor. Clame em meio às circunstâncias adversas, Senhor, só Tu é o Senhor. Isso é difícil, mas isso não é maior do que o teu poder. Clame a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor faça algo na minha, na tua vida, na tua família, na nossa igreja, para que Ele possa mostrar que Ele realmente é Deus. Nessa semana, nesse mês, nesse ano que se inicia, que o nosso clamor como povo de Deus chegue na presença do Senhor e Ele tenha misericórdia da nossa vida e da vida das pessoas com quem nós nos relacionamos e que ainda não creem em Jesus Cristo como Salvador. Viva uma vida cristã genuína, não intelectual, não da boca para fora, mas uma vida como de Elias, que demonstre a presença de Deus, a concordância com o Senhor e a orientação do Senhor. E aquele que nos vê pelas redes sociais, que ainda não conhece a Cristo como Salvador, que ainda não pode dizer só Deus é o Senhor, porque não crê em Jesus Cristo como Salvador, o meu convite é para que tu possa aplicar o sangue de Cristo na tua vida. Tiago 2,19. Crê tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Não creia intelectualmente. Creia de coração. Creia que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos teus pecados, para que Ele possa te aproximar do Deus verdadeiro, que a forma como tu vive é incapaz de te apresentar diante de Deus. A palavra de Deus diz em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o meu desejo é que tu permita que o Espírito de Deus transforme a tua vida, como um dia transformou a minha vida, como transformou a vida de Elias, e ele pôde servir ao Senhor. Mas para isso, precisa crer no teu coração, por fé, que Jesus Cristo é aquele que te aproxima de Deus, e confesse com tua boca que só Ele pode ser o teu Salvador. Nos procure pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo telefone, e nós, à luz da palavra de Deus, te mostraremos como tu pode crer nesse Deus de Elias, nesse Deus que nós cremos, e que se tu ainda não crê, tu possa crer verdadeiramente através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A decisão é pessoal, mas a exortação é de nossa responsabilidade. Que Deus possa receber a glória devida e nos abençoar nessa semana para que nós possamos andar com o Senhor, mostrar com a nossa vida a necessidade que as pessoas têm da salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra.
Obrigado, ó Deus, pelo exemplo da vida de Elias, um homem, ó Deus, que era sujeito às mesmas paixões que temos, mas um homem que procurou fazer a Tua vontade, ó Deus, procurou viver conforme a Tua palavra, e mesmo nas circunstâncias adversas, que foi a confrontação com esse rei perverso, ó Deus, ele, por Tua orientação, fez a Tua vontade. Que nós possamos, nessa semana, nos dias ainda que Tu nos mantém nesse mundo, ó Deus, ter a mesma intrepidez, a mesma fé de Elias, de falar de Cristo às pessoas, para que elas também possam vir ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Sabemos que a nossa jornada não é fácil, mas com a Tua presença, com a Tua vontade na nossa vida, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos dê a Tua proteção, a Tua graça, Deus, e que através da nossa vida Tu possa receber a devida glória. E se nós temos alguém que nos assiste, que ainda não crê em Cristo como Salvador, trabalha na mente, nesse coração, para que a Tua palavra não volte vazia, mas faça a obra que Te apraz em cada coração. É em nome de Cristo que eu oro agradecido, com perdão dos pecados. Amém.